9 de dezembro de 2015. Morre Juvenal Juvencio, ex-presidente do São Paulo. Gazeta Esportiva relembra frases e momentos do dirigente. Tá curioso para saber como foi o troféu Mesa Redonda? Então veja os bastidores da gravação da melhor premiação do futebol brasileiro. Renato Augusto e Elias fazem balanço da temporada do Corinthians e sonham com manutenção do elenco. O primeiro pedido já foi atendido. Volante Ralf renova contrato com o Corinthians até o fim de 2017. Lucas comemora a vaga na Libertadores e Gabriel Jesus já planeja a disputa do primeiro torneio internacional com a camisa do Palmeiras. Muricy chega ao Flamengo falando em implantar ideia de jogo comum em todas as categorias do clube. O Gazeta Esportiva está no ar. Boa noite. Morreu na manhã dessa quarta-feira, aos 81 anos, o ex-presidente do São Paulo, Juvenal Juvencio. Um dos dirigentes mais vencedores da história do tricolor, ele lutava contra um câncer de próstata. O nosso contato agora é com o repórter Osmar Garrafa, que está neste momento no Salão Social do Morumbi, acompanhando o velório de Juvenal Juvencio. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Anitta. Nós falamos ao vivo aqui do estádio do Morumbi, portão número 17, Salão Nobre. Está acontecendo o velório do ex-presidente do clube, Juvenal Juvencio, que faleceu hoje pela manhã, aos 81 anos, como você bem destacou. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde o último final de semana. Ele vinha lutando bravamente contra um câncer da próstata e hoje acabou não resistindo, veio a falecer. O velório deu início por volta das 15 horas. Aqui, conselheiros, integrantes do clube, amigos e familiares do presidente velam o corpo. A área não está liberada para nós jornalistas. Nós temos acesso ao Salão Nobre, mas apenas para prestar as nossas homenagens. A área da imprensa é essa aqui do lado de fora, onde passam as personalidades, as pessoas que vêm dar o seu último adeus ao ex-presidente do São Paulo, que conquistou títulos importantes pelo São Paulo, não é verdade? E há pouco por aqui passou o presidente do clube, o Leco, que trabalhou diretamente por mais de 20 anos com o presidente Juvenal Juvencio, e ele fez um depoimento e também atendeu os jornalistas falando deste momento difícil da família tricolor. Vamos ouvi-lo. O São Paulo vive hoje um momento de muita tristeza pela perda, que é, sem dúvida nenhuma, irreparável, de um dos seus maiores líderes. O Juvenal foi um presidente que, acima de tudo, teve competência e paixão pelo São Paulo. E por isso ele se dedicou tanto e por isso ele fez tanto por esse clube. Nesses seus últimos contatos com o ex-presidente Juvenal, de que forma ele encarava a atual situação do futebol, do clube, né? E politicamente, como é que fica o São Paulo com a perda do Juvenal? Veja, ele encarava, se você se refere à última gestão, ele encarava assim com desânimo, ele encarava com desagrado. Ele me dizia, e isso ele o fez textualmente um dia, ele disse: você não pode imaginar o quanto dói o meu arrependimento. Isso ele falou fortemente. E eu me emocionei porque eu e ele conversando na casa dele. Eu percebi que era sincero. E embora ele não precisasse ficar repetindo a toda hora, ele vivia movido pela intenção e pelo desejo, pelo sentimento de que as coisas se modificassem. E acabaram se modificando. Sem que houvesse qualquer ato maior dele, mas acabou, enfim, ocorrendo. Vocês todos sabem como é desnecessário fazer qualquer tipo de comentário. Então ele não estava feliz com São Paulo, mas eu acho que ele agora morreu feliz com São Paulo. Bom, tá certo. Tá aí a palavra do presidente Leco falando aqui a respeito da perda do ex-presidente Juvenal Juvencio, além do Leco, de amigos, conselheiros e familiares do ex-presidente Juvenal Juvencio. Chegou por aqui há pouco, não quis conversar com os jornalistas, o atacante Luiz Fabiano, que tem uma ligação muito grande com o presidente Juvenal Juvencio, inclusive na despedida do Luiz Fabiano, na última de suas entrevistas essa semana no Centro de Treinamentos da Barra Funda, o presidente acabou prestando, o ex-presidente Juvenal Juvencio prestou uma homenagem
ao atacante Luiz Fabiano, que até o momento é o único jogador do elenco e também de outras oportunidades a chegar aqui no velório do presidente Juvenal Juvencio, mas ele, por enquanto, pediu um tempo para nós jornalistas, não atendeu à imprensa. O presidente Juvenal Juvencio, ele passou por 2 vezes na presidência do clube, em 89 e 90, depois de 2006 até 2014. No período de 2006 até 2014, ele acumulou 3 mandatos à frente do elenco tricolor. Os principais títulos do ex-presidente Juvenal Juvencio à frente do São Paulo Futebol Clube foram 3 brasileiros com o técnico Muricy Ramalho em 2006, 2007 e 2008. Um campeonato, foi campeão paulista também em 89 e 1990 e como diretor de futebol conquistou a Copa Libertadores de 2005 e o Mundial de 2005. Falávamos há pouco dos campeonatos brasileiros 2006, 2007 e 2008. O técnico Muricy, um aliado também do Juvenal Juvencio, ligou há pouco aqui para as pessoas próximas ao ex-presidente, pediu desculpas, lamentou muito a perda deste homem forte aqui dentro do São Paulo, mas por estar no Rio de Janeiro não vai poder comparecer. Nós continuamos por aqui no aguardo de mais informações a respeito do falecimento e do velório do ex-presidente Juvenal Juvencio. Só uma última informação, o enterro vai acontecer amanhã às 10 horas da manhã no cemitério do Morumbi, bem próximo aqui do estádio Cícero Pompeu de Toledo. Anitta. Obrigada, Garrafa. Daqui a pouquinho a gente deve chamá-lo novamente. Boa noite, meninos. Boa noite, Anitta. Boa noite, Chico. Boa noite. É claro que é sempre triste você noticiar a morte de alguém, ainda mais nas circunstâncias, por vítima de um câncer. Independentemente, sabe, da gestão, da maneira de conduzir, a gente está falando de profissionais, a gente está falando de homens, sujeito a erros e acertos. Mas nessa hora, sabe, o que tem que avaliar mesmo é a perda. E eu só gostaria de lamentar e deixar aqui os meus sinceros sentimentos à família do Juvenal Juvencio. Celso, boa noite, Anitta, boa noite a todos vocês. Infelizmente a gente tem que falar, né, da morte do Juvenal. Eu conheci o Juvenal Juvencio quando eu era garoto ainda, repórter, começando ainda a minha carreira no Notícias Populares e cobria o esporte. O editor era o Dalmo Pessoa. E conheci o Juvenal, ele era investigador de polícia da Vila Sônia, fumava um cachimbo, gostava da vida, né? Era amigo aqui de muita gente aqui da casa, né? Então a gente saía para conversar, saía para tomar uma juntos. E ele era um homem simples. É impressionante como a ascensão que ele teve dentro de São Paulo. Nessa época o São Paulo era um clube de elite, era um clube onde a nata paulistana, né, se encontrava. Então ele dentro desse espaço que foram, ele foi galgando posições, foi conquistando. Era um homem pobre, era um homem que não era dono de banco, não era um grande negociante, pelo contrário, ele tinha sim uma inteligência fora do comum, fora do normal. Ele sabia falar as palavras certas nas horas certas. E o que ele tinha que fazer, ele fazia, o que tinha que falar, ele falava. Enfim, era um cara assim, muito bom de se lidar, porque ele jogava limpo, sempre jogou limpo, né? Evidentemente, com o tempo vai passando, as pessoas vão encontrando dificuldades para exercer as funções, e é aquilo que o Celso falou, né? Ninguém é perfeito, mas a morte do Juvenal encerra, sem dúvida nenhuma, uma era no São Paulo. A era Juvenal, a era do dirigente que amarrava cachorro com linguiça, né? No bom sentido, que fazia das tripas coração, né? Que se empenhava pelo clube da melhor maneira possível, para o clube não falir, para o clube não desabar. Essa época vai acabando, está acabando, não cabe mais isso no futebol. E justamente simbólico acontecer a morte dele agora, né? Nesse momento tão difícil que o São Paulo está vivendo. Mas o que o telespectador tem que entender é o seguinte, que os tempos vão mudando e a história vai passando, e a gente tem que reverenciar as pessoas que viveram a época delas com grande intensidade, fizeram tudo por aquilo que elas acreditavam dentro da época delas, né? Porque nós todos somos vítimas da nossa própria história e da história da sociedade. E o Juvenal foi uma figura marcante dentro de São Paulo e dentro do futebol brasileiro, dentro do futebol paulista. Ele está entre os maiores dirigentes do futebol brasileiro de todos os tempos. Evidentemente que hoje talvez ele tivesse até
sendo superado pela própria evolução do futebol. Hoje o futebol pede outra coisa, mas naquela época que pedia pessoas como o Juvenal, ele estava lá e deu de tudo para o São Paulo, né? E sempre tratou muito bem o jornalista, sempre foi muito simpático, muito atencioso, carinhoso. Então eu tenho as melhores recordações do mundo do Juvenal. Senti muito a morte dele e espero que ele descanse em paz. Estava sofrendo demais, né? Eu sabia que ele já não estava bem. Eu recebi esse recado através de uma pessoa comum, uma amiga nossa, e eu aqui mandei um abraço para o Juvenal 1 mês e meio atrás, você está lembrado, né, senhor? Sim, lembro, sim. Eu já sabia que ele não estava bem, que a qualquer hora podia acontecer isso, mas eu mandei uma mensagem com o maior carinho, com o maior amor, porque eu gostava muito dele, e eu sentia que a recíproca era verdadeira. Então, que ele descanse em paz, ele cumpriu o papel dele como São Paulino, né? Ele foi até, nos anos 60, ele foi suplente de deputado estadual. Ele podia ter continuado a carreira depois como político, mas ele preferiu não, ele preferiu se dedicar ao São Paulo. E essa mesma atitude tomou o Vicente Mateus no Corinthians, que foi convidado por todos os militares na época da ditadura militar a sair senador, a sair deputado federal, e ele falava não. Eu não troco o Corinthians pela política. E o Juvenal fez a mesma coisa, nunca trocou o São Paulo pela política. Então, eu acho que isso que o São Paulo tem que dar valor. Que foi um cara que lutou dentro do que ele pôde, dentro da época dele, da história dele, com todas as forças para o São Paulo ser grande. Então, que Deus o tenha. A gente vai voltar agora a falar ao vivo com o repórter Osmar Garrafa, que segue lá no Salão Social do Morumbi. Garrafa. É isso, Anitta. Continuamos por aqui, aguardando a movimentação. Ela é uma movimentação ainda tranquila, Anitta. Até porque, por volta das 21 22 horas, que está sendo aguardado o maior pico da chegada das pessoas que vão prestar a sua última homenagem ao ex-presidente do São Paulo, Juvenal Juvencio. Repito, que faleceu hoje pela manhã no Hospital Sírio-Libanês, aos 81 anos. Juvenal Juvencio se caracterizou como um presidente polêmico e de frases marcantes. Frases que criaram muito efeito e ainda estão na memória dos torcedores são paulinos e do futebol brasileiro. Acompanhe. Jogadores ganham muito. São promovidos ou vêm de clubes menores, ganham um salário absolutamente, eu falo isso, desproporcional à economia do país. Ou não é verdade? E ele não sai e vai ficar lá. Se eu quiser continuar, eu vou continuar, porque eu vou ganhar a eleição. Ninguém tem dúvida, nem você, nem ninguém. Se o São Paulo crescer mais, vai ficar difícil. A taça das bolinhas, que é a taça do Penta que vai receber, eu não tenho dia porque ela está... A taça é absolutamente valiosa. Ela vale tanto que eu não sei como é que eu vou expor aqui. É verdadeiro. Me disseram, expõe na loja e põe 2 segurança. Eles levam a taça e o segurança. Eu não posso perder esse instante, porque entendo que as manchetes amanhã deverão ser São Paulo salva o Corinthians. Isso tem um significado todo especial. A Copa do Mundo fará a abertura em São Paulo. E aonde, se não aquela casa sacrossanta do Morumbi? Alguém pode estar querendo fazer uma segunda arena em São Paulo? Você desconfia de quem? Não, você não vai me pegar com isso. Como ele está de roupa nova, eu tenho a impressão que é verdade.
A fraternidade dos dirigentes de futebol é aquela que um quer matar o outro. O Morumbi, todos os senhores sabem, ele está muito à frente do segundo estádio nesse país. Brasília, que se colocava para a abertura da Copa, até o governador foi preso, você vê, não tem estádio. Como é que você pode fazer um negócio desse em Itaquera? Você não tem como fazer isso. Minas Gerais tem um hotel 5 estrelas, o Ouro Minas. O futebol brasileiro está carente de dirigentes. O futebol é uma coisa séria que precisa ser dirigido por quem tem uma visão correta do processo. Quem determina o nosso destino são nós. O cotidiano mata as pessoas. A mesmice mata as pessoas. Assim era Juvenal Juvencio, polêmico e um amante do futebol e principalmente do São Paulo Futebol Clube. O corpo continua sendo velado aqui no portão 17 do estádio do Morumbi. Familiares, amigos e conselheiros do clube continuam chegando. Claro que há uma expectativa muito grande para a chegada, principalmente do Rogério Ceni. Muricy Ramalho não vem, já ligou para os familiares, acabou os cumprimentando, mas se desculpou em função de estar no Rio de Janeiro. Repito, o velório vai passar por toda a noite e amanhã às 10 horas da manhã, no cemitério do Morumbi, bem próximo aqui ao estádio Cícero Pompeu de Toledo, vai acontecer o enterro do ex-presidente Juvenal Juvencio. Anitta. Muito obrigada, Garrafa, bom trabalho. É isso, né? Era uma explosão de amor pelo futebol. Era uma explosão desmedida. De amor pelo futebol. Como o Celso disse, ninguém é perfeito, a gente comete erros, evidentemente que ele cometeu também. Um deles talvez tenha sido acreditar que o Morumbi fosse a sede da abertura do Mundial aqui de 2014 no Brasil. E evidentemente que não foi a Arena Corinthians. Essa talvez tenha sido a maior derrota dele em toda a gestão, mas é uma pessoa que eu tenho excelentes recordações. Bem-humorado, inteligente nas respostas, perspicaz, carismático, educado, nunca me deixou no ar sem uma resposta, nunca, até onde eu saiba, distratou a imprensa, pelo contrário. Né? Se dispunha a dialogar, a debater, né? E era muito querido por todos. Você vê o amor que os jogadores tinham por ele, né? O Luiz Fabiano já estava lá, está lá agora, o Rogério Ceni deve ir, o Milton Cruz, todos eles, até o Pato aí, ó, que o São Paulo acabou recuperando para o futebol, né? O Pato estava destruído no Corinthians, recuperou para o futebol, o Pato deve estar indo lá para o futebol inglês. Né? E eu não duvido, porque já aconteceu aquelas reuniões todas. Enfim, o Juvenal é essa figura marcante do futebol brasileiro, como foi Vicente Mateus, como ainda é o Eurico Miranda, que está deixando o Vasco. Enfim, essas figuras, elas estão em extinção, né? Elas estão morrendo e não tem ninguém substituindo. Isso é bom ou mal para o futebol? Eu acho que, por um lado, é ruim porque você perde o folclore do futebol. Mas é bom porque agora, talvez, finalmente o futebol brasileiro vire empresa. Né? Enquanto isso não acontecer, não vai haver uma boa gestão. Né? Então, por isso, retorno a dizer que descanse em paz, Juvenal, você fez tudo o que podia pelo futebol e pelo futebol de São Paulo. E, por isso, tem meus respeitos eternos. A gente está falando do Juvenal, que era um apaixonado, né, pelo futebol, pelo esporte. Então, a gente vai falar da nossa festa. Troféu Mesa Redonda foi gravado ontem à noite, foi uma festa linda. Os vencedores e a íntegra da melhor festa do futebol brasileiro você vê no próximo domingo, mas a gente preparou uma reportagem especial mostrando os bastidores da premiação. Dá só uma olhada. As novidades da 12ª edição do Troféu Mesa Redonda começaram pelo ar. Tudo pilotado por controle remoto pelo cinegrafista Jonathan Puia.
Você pilota tudo por isso aqui, pelo controle remoto? Isso, pelo controle remoto eu aciono as funções dele, de levantar e voar. Tem o controle da câmera, que é esse botão aqui atrás, eu controlo a câmera para cima e para baixo. E eu tenho a referência do vídeo aqui, no caso, as coisas que eu estou vendo, né, os movimentos dele em tempo real. Uma estreia tecnológica e outra na apresentação do programa. Encontramos com Anitta Pasques na maquiagem, cerca de 2 horas antes da gravação. O visual era ainda, digamos, meio Dona Florinda. E o nervosismo antes do primeiro troféu da carreira era inevitável. Eu tava bem até ter algumas mudancinhas de roteiro aí, né? Tem alguns jogadores que têm problemas familiares, problemas de doença e tal, e é assim mesmo. Eu acho que é que nem jogar uma partida de futebol, né? O cara tá jogando e se arrebenta, e aí tem que entrar outro para substituir. É final de Copa de Mundo, assim, final da Copa do Mundo, né? A gente tem que estar preparado. Voltamos a encontrá-la na coxia, um pouquinho antes de entrar no palco, já prontinha para brilhar. Tá todo mundo me chamando de Marilyn Monroe, que bom. Vai ver, foi um personagem que eu vesti para conseguir lidar com toda essa história, ainda mais a Marilyn Monroe, né, que é uma mulher tão maravilhosa, uma musa, uma diva, que ela baixe em mim daqui a pouquinho. O primeiro que ela está fazendo, mas ela tem categoria, o nível da Anitta a gente sabe, né? Tremenda profissional e vai dar tudo certo, vai ser bem legal. Vai ser um pouquinho diferente, né? Que fiz todos os outros com a Michelle, mas tranquilo, não tem nenhum problema. Palavras de quem está mais do que acostumado a estar à frente do prêmio. Flávio Prado foi um dos idealizadores do troféu Mesa Redonda, que foi realizado pela primeira vez em 2004. E a Gazeta, ela tem a Gazeta Esportiva, ela tem uma história de futebol, os nomes dos principais clássicos, eles vieram do Tomás Mazzoni e da velha Gazeta Esportiva lá atrás, nos anos 20, anos 30. Então, alguma coisa ligada ao Mesa Redonda é a mais tradicional mesa redonda da televisão brasileira. Só tinha mesa Facite lá atrás, na TV do Rio de Janeiro, que nem existe mais. Então, o programa dos que existem é o mais antigo. Então, é uma coisa muito tradicional. Tradição que traz ao auditório gente que faz questão de estar presente, mesmo sem ter nenhum jogador do clube entre os premiados. Caso do vice de futebol de São Paulo, Ataíde Gil Guerreiro, fã confesso do Mesa Redonda da TV Gazeta. Lamentavelmente, 2015 foi um ano para esquecer, mas tenho certeza que nós vamos ter um 2016 muito melhor. E espero no próximo ano ter muitos jogadores do São Paulo aqui. Diferente do São Paulo, como não poderia deixar de ser, representantes do Corinthians, campeão brasileiro, estiveram em peso na festa. Entre convidados, premiados e homenageados, teve gente de outras modalidades, como a ex-levantadora Fofão, alguns velhos conhecidos do troféu, como Emerson Leão, e estreantes como Gabriel Jesus, em seu primeiro ano de carreira, ainda maravilhado pelo primeiro título, a Copa do Brasil. Eu só fui campeão na várzea, jogando na várzea, na base não cheguei a ser campeão, porque disputei só 2 anos de base e fui vice em 2 vezes. Infelizmente, e ser campeão é maravilha, né? Ainda mais profissional e da grandeza do Palmeiras que é. Agora, para saber qual o prêmio Gabriel Jesus levou, qual foi a seleção do troféu Mesa Redonda e quem foi eleito o melhor do Brasileirão, só tem um jeito. Só domingo, vale a pena. Festa, ó, chique, hein? Bacana. Eu vou falar o time. Não, pode falar. Não, tô brincando. Você acha que não? Que é isso, não fale o time, pelo amor de Deus. Não fale o time. Não. Agora, viu, o Celso o time é o melhor do campeonato. É o melhor do campeonato, sem dúvida nenhuma. São os melhores jogadores. É uma seleção que, vou te contar, se puser para jogar... Eu gostaria de ver todos eles no meu querido Mojimirim. E eu no Corinthians. Não teria caído, por exemplo, para a 3ª divisão. E o Corinthians talvez ganhasse a Libertadores se todos eles jogassem juntos. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, a TV Gazeta teve a preocupação, isso é bom deixar bem claro, de fazer um troféu não só perfeito do ponto de vista jornalístico, mas também artístico. Então você vê que introduzimos técnicas inovadoras. Foi a primeira vez que, talvez, na TV brasileira, que se usou o drone num teatro, por exemplo, né? Coisa que se usa para fazer uma porção de coisa, né? As TVs usam para fazer tomadas aéreas de novela, tomadas aéreas externas, mas dentro de um teatro não, foi a primeira vez que foi usado. Coisas assim, super bem feitas, super bem caprichadas, foi um show, realmente um show. Um show porque você merece esse show. E todos os jogadores que venceram deram um show no campeonato. Então, a gente se vê obrigado a dar um show também na entrega, né? E vou te contar.
contar uma coisa, a Anitta Paz que deitou e rolou aí. O Celso Cardoso estava bonitinho, de terno. Você fica bem de terno. Boa noite a altura da festa, né? A propósito, eu venho dizendo isso já há muito tempo, na TV aberta, esse troféu ele é pioneiro. Existia essa premiação, feita por uma emissora de televisão aos melhores do campeonato. A TV Gazeta foi a primeira a fazer. E depois ganhou força também a festa da CBF, outras festas. Mas eu sempre disse aqui, com total isenção. Não é o fato de estar aqui na emissora, de ser funcionário da Fundação, que me faz fazer esse tipo de declaração. É sincero mesmo. Eu sempre achei a festa mais bonita, sabe? E também a mais humanizada. Não é aquela coisa fria, apenas de entrega de troféu. Existe um destaque para o comportamento humano, para o lado humano mesmo do atleta, e eu acho isso fantástico, é com muito orgulho que fazer parte dessa equipe, também fazer parte desse... É verdade, e esse lado humano é que a Fundação Casper faz a diferença. Né? Não é em qualquer lugar que você tem o lado humano em primeiro lugar. E aqui a gente tem isso, até como linha editorial. Né? E isso é muito bacana. E misturamos jornalismo com show. Na minha opinião, você vai adorar. Então não perca, domingo, 9 horas da noite, né? E serviço completo. Flávio Prado, nota 1000. E depois do que eu vi nesse troféu, só para concluir, estou à procura de um corcunda. Agora, a razão disso você tem que assistir, bela história, nossa. No próximo domingo. A procura de um corcunda. E o Vanderlei à procura de um anã. Não! Bom, eu preciso agradecer vocês todos pelo apoio, a Fátima, o departamento inteiro. Mandei um e-mail hoje também para todos os chefes aqui da Fundação, porque todo mundo me apoiou muito. Fiquei nervosa, mas consegui representar. Bom, gente, vote na enquete que está no ar no site gazetaesportiva.com. A pergunta de hoje é: qual equipe brasileira chega mais forte na disputa da Libertadores da América? Atlético Mineiro, Corinthians, Grêmio, Palmeiras ou São Paulo? Acesse o site, vote, o resultado sai no final do programa de hoje. Claro que, considerando como os times terminaram o Campeonato Brasileiro, não sabemos como vão começar. Se vão contratar, se vão perder jogadores. Já está um zum aí que o Corinthians está perdendo 2, 3 peças, blá, blá, blá. Gabriel Jesus também no Palmeiras. Enfim, mas pelo que nós vimos nessa temporada, esse final de campeonato, não tenho a menor dúvida, Corinthians. Bom. O Celso tem razão, o Corinthians. Seria hipocrisia da nossa parte falar o contrário. Mas eu acho que o São Paulo pode surpreender. Mesmo porque o São Paulo está devendo para a torcida, né? O São Paulo está devendo muito para a torcida. Tem que contratar jogador. Tem que contratar tudo. Então, às vezes, quando você começa do zero, é que você começa bem. Recomeça do zero, né? Você dá aquele start, né? Aquele reset, puxa o computador da tomada e liga de novo. Dá aquele F5 assim, né? Um F5 é quando você reinicia a página, né? Atualiza a página. Agora você puxa a tomada, você zera e liga a tomada. Se o São Paulo fizer isso bem, eu não sei não. Porque o São Paulo na Libertadores tem muita sorte. São Paulo tem que limpar o HD inteiro, né? E o Brasil está perto das oitavas de final do Mundial de Handebol Feminino. Ontem, as atuais campeãs mundiais venceram por 24-21 a equipe da Alemanha e chegaram à segunda vitória na primeira fase, que rendeu a liderança do Grupo C. Hoje é dia de folga para as nossas meninas, mas amanhã elas voltam à quadra para enfrentar um rival para lá de tradicional, a Argentina. Uma vitória garante a vaga na próxima fase. E agora nosso assunto é a 91ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, que no dia 31 de dezembro vai fazer uma verdadeira festa nas principais ruas e avenidas aqui de São Paulo. Felipe Esboril acompanhou a preparação de um grupo apaixonado por corrida, que não mede sacrifícios para deixar a cama bem cedinho, colocar o tênis e sair correndo. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar, vamos lá. Tem que ter muita disposição e fôlego para acordar sábado pela manhã e correr. Este grupo de atletas amadores se prepara semanalmente em busca de uma vida saudável, sem o estresse do dia a dia. Morava na Paulista, exatamente na Paulista, na época que eu comecei a correr, e eu vi as pessoas
putz, botando fone de ouvido e começavam a correr, eu falava, ai, será que eu aguento isso, né? E aí durante um momento de enfim, estresse, eu comecei a correr na esteira da academia e vi que eu gostava daquilo, eu falei, putz, então agora chegou a minha hora de ir pra rua, né? E a corrida passou a ser meu cano de escape. Trabalho com isso e aí amigas me convidaram e eu fui, gostei e estamos aí, cada vez aumenta mais a paixão por correr. E não tem como não pensar em corrida e não lembrar da mais tradicional prova do atletismo brasileiro, a Corrida Internacional de São Silvestre. Com o mesmo percurso do ano passado, a Corrida Internacional de São Silvestre completa neste ano de 2015 91 edições. E acontece na tradicional data, 31 de dezembro. Você falou corrida, ela está relacionada com São Silvestre, é impossível você não relacionar. Quando eu comecei a correr há quase 8 anos atrás, as pessoas olhavam para mim, você está treinando para correr a São Silvestre? Sempre foi assim. Ruivo é um atleta profissional e treina todos os dias em busca de um objetivo. Corrida me deu muita coisa que eu tenho hoje, entendeu? E mostrou quem eu realmente sou. Disciplina, foco, força de vontade. Eu trouxe isso da vida para a corrida. Há também quem sempre quis correr a prova. Agora tomou coragem e vai disputar os 15 quilômetros. Primeira vez que eu vou fazer, então não tenho ideia. Eu sempre vi pela televisão, que normalmente eu estou viajando. Então é a primeira vez. Eu estou com uma expectativa bem grande para ser bem legal. Não importa se é a primeira vez ou se é um atleta profissional. O que interessa é poder curtir a festa com muita alegria e descontração. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. Como acontece todos os anos, a gente recebe convidados para lá de especiais. E assim, como aconteceu sempre, esse ano não foi diferente. Por isso, Felipe Esborio estava no tapete vermelho, cheio de glamour, por onde passam as grandes estrelas da premiação. Ele conversou com os meias Elias e Renato Augusto do Corinthians, que fizeram um balanço da ótima temporada alvinegra. Passando aqui pelo tapete verde do Troféu Mesa Redonda, Elias, campeão brasileiro, seleção brasileira, um ano sensacional para você, não, Elias? Muito feliz, agradeço a Deus por esse momento que a gente viveu, não só eu, mas toda a equipe do Corinthians. E agora é descansar, comemorar bastante, porque foi um ano desgastante. Já um ano que vem já começa tudo de novo, Libertadores, e a gente espera tentar conquistá-lo. Eu estava conversando com o Tite essa semana, ele me disse que o principal reforço do Corinthians vai ser segurar todo mundo. Você pensa assim também? Claro, acho que você tá com uma base montada, é fundamental você manter isso e ainda trazer alguns reforços. Só que a gente sabe, pelo tudo que a gente fez esse ano, como a gente jogou, é inevitável que alguém saia e cabe a diretoria repor a altura. Acho que todo mundo lá tá disponível a receber proposta pela temporada que fizemos. Se for boa para todo mundo, acho que é válido uma saída desde que o Corinthians reponha a peça à altura. Você fica, né? Espero, acho que como todos os jogadores, eu fiz um ano muito bom, sou titular de seleção, vamos valendo, inevitável aparecer proposta, mas eu estou tranquilo. Minha cabeça hoje é permanecer no Corinthians e disputar a Libertadores. Mas a gente sabe que o futebol é assim, é negócio. Se aparecer algo bom para o Corinthians, eles vão sentar a negociar, vão tentar... eu vou sentar com eles também para negociar e vamos ver a melhor maneira para todo mundo. Mas eu espero continuar, meu desejo é continuar. O Corinthians me abriu as portas novamente, eu estou na seleção, então estou muito feliz e isso é o mais importante. O que o Corinthians fez de diferente esse ano em relação aos outros? Acho que encaixou uma forma nova de jogar, um esquema novo, deu certo desde o início do ano e eu acho que seria muito injusto a gente terminasse esse ano sem nenhum título. Última, prometo. Elias na seleção, você na seleção, o Cássio recebeu uma chance agora. Tá faltando o teu companheiro Jadson? Um cara acima da média e a gente torce para que ele possa ter uma oportunidade e a gente sabe que se ele tiver, ele vai dar conta do recado.
Os palmeirenses, campeões da Copa do Brasil, também marcaram presença no troféu. Apesar da conquista ainda estar fresquinha na memória, o lateral Lucas e o atacante Gabriel Jesus já estão com a cabeça na próxima edição da Copa Libertadores. Participando da 12ª edição do Troféu Mesa Redonda, um dos destaques deste Campeonato Brasileiro, Gabriel Jesus, que teve um final de ano espetacular, não, Gabriel? Como você mesmo falou, né? Graças a Deus é o trabalho, a gente, não só eu como os meus companheiros do Palmeiras, terminamos muito bem o ano, com um título que veio na hora certa e foi muito importante, que nos deu a vaga para a Libertadores, para que o ano que vem a gente almeje coisas maiores. O braço está melhor já ou não? Não, ainda não está melhor, é repouso, os médicos do Palmeiras pediram para eu repousar e para ano que vem voltar 100%. O ano que vem promete muito, né, com a vaga da Libertadores. Você já está com um friozinho na barriga para disputar esse torneio tão importante? Não, estou de boa. Lógico que se trata de Libertadores. Ano passado eu assisti a Libertadores e ano que vem eu vou poder ter a oportunidade de disputar. Então é uma coisa que eu vou me assustar um pouco, ainda não caiu a ficha. Só que eu vou enfrentar de maneira tranquila e normal. Vai ser um ano especial pro Palmeiras, para mim também. Disputar mais uma Libertadores, o campeonato que todas as equipes, né, almejam estar. E nós conseguimos, né, com o título e com essa conquista aí, para a gente poder, o ano que vem, entrar forte e tentar, quem sabe, o título da Libertadores. Na sua opinião, por que o Palmeiras não foi tão regular no Brasileiro e foi na Copa do Brasil? São campeonatos diferentes, né? O Palmeiras montou o elenco todo, né? E em algum momento ia acontecer esse desequilíbrio, né, que aconteceu no meio da competição para nós. E a Copa do Brasil ele é muito diferente. Você pode, de repente, perder um jogo fora e trazer o jogo em casa e vencer. Foi o que aconteceu em algumas ocasiões com a nossa equipe e até mesmo na final. Demais do Gabriel Jesus, né? Não, tô sussa, nem tô preocupada, tá tudo bem. Gente, promessa feita, promessa cumprida. Depois de conseguir a reeleição para presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo contratou Muricy Ramalho para a temporada 2016. Ontem, o novo técnico rubro-negro falou do mais novo desafio da carreira. A gente ficou um pouco afastado do futebol para cuidar um pouco da minha saúde e também cuidar um pouco da minha família. 20 e poucos anos sem parada, isso não é fácil. E depois, na segunda etapa, estudar um pouco, que é importante, a gente está estudando, olhar com carinho o que é a tendência no mundo. Em todas as áreas foi o que eu fiz, ou seja, não só na área do futebol, mas na parte administrativa, na parte da base, que é super importante, né? Que é uma coisa que, na conversa que nós tivemos aqui no Flamengo, de a gente unificar todas as categorias, ou seja, escolher um modelo de jogo, uma ideia de jogo, e sobre essa ideia, treinamentos específicos para todas as categorias. Então eu acho que é um trabalho realmente, claro que não pode ser tão rápido, mas é importante para o jogador do Flamengo, quando chegar no time profissional, já tem uma maneira de jogar, já se adaptado. Então é isso chamou a atenção e vou ter essa autonomia, que eu acho que é muito legal. E claro, e junto com esses projetos, não adianta se você não ganhar, né? Você tem que ganhar, tem que ter resultados, e é isso que a gente vai tentar fazer. Teve um assunto, Chico, que foi até levantado na premiação ontem e que tem muito a ver com o que a gente fala aqui diariamente, que é essa instabilidade dos técnicos, né? Quer dizer, o técnico da Inglaterra dura 16 meses, aqui dura 17 jogos. Então, se não der tempo para o Muricy fazer um bom trabalho, o Flamengo não vai sair do lugar. E essa nova gestão, que começou de maneira promissora, blá, 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 cometeu os mesmos equívocos de outras gestões. Não basta apenas ter boa vontade, tem que ter competência e planejamento. Perceber que ficar mudando o técnico toda hora não vai resolver o problema do clube, não vai resolver o problema do time. Então, banque um projeto.
E seja homem. Digo homem no sentido de, sabe, de bancar esse projeto e não ficar jogando para a torcida, mandando o técnico embora, que mandar técnico embora é muito fácil. Você joga nas costas de um profissional a responsabilidade que é sua, quem está no comando. Porque o erro não está no trabalho, está de quem contratou. Ou eu estou errado? Não, tá certo. Agora só, se você for levar em consideração o que aconteceu esse ano, não tem homem em lugar nenhum dirigindo o futebol brasileiro, porque só no Corinthians tem homem, que o Tite foi o único que ficou, né, que teve, os dirigentes tiveram hombridade e bancar o trabalho dele. Todos os outros foram demitidos, absolutamente todos, até o Leverkusen, que foi vice-campeão. E uma história curiosa, quando o Muricy jogava, ele era chamado do Zico Paulista. E agora ele vai para o Flamengo, onde o Zico se consagrou. Gozado isso, né? Ele tinha o mesmo estilo do Zico de jogar, de passar a bola, era cabeludo, tal, invocado, e meio encrenqueiro. O Zico já era mais bonzinho e tal, mas eles tinham um futebol muito parecido. Então todo mundo fala, pô, o Muricy é o Zico, é o Zico Paulista. E o Zico é o Zico. Agora ele foi para o time do Zico. Muito legal isso aí, tomara que ele tenha sorte. Já que não foi como jogador, vai como técnico. E dê certo lá. Eu falei lá na redação que eu achei que caiu muito bem a blusa nele. Você falou, é verdade, eu estava perto. Bom, gente, a cidade de Ribeirão Preto costuma parar quando os rivais Botafogo e Comercial se enfrentam. No próximo dia 22, as equipes sub-20 da cidade se enfrentarão no amistoso no estádio Santa Cruz, mas dessa vez é bem possível que o Brasil pare para assistir o duelo, já que um astro do futebol mundial vai estar em campo. O camaronês Samuel Eto'o, que brilhou com as camisas do Barcelona, Inter de Milão, Chelsea e outros clubes importantes da Europa, jogará com as camisas dos dois rivais. Rebaixado à Série B do ano que vem, o Goiás pode ir ao STJD para tentar anular a queda, baseado no fair play financeiro proposto na recém-aprovada MP do futebol. Os dirigentes do Esmeraldino querem que as equipes que têm débitos com atletas e funcionários sejam rebaixadas como prevê a lei. O Goiás quer que as equipes da Série A apresentem documentos que comprovem que eles não devem. A medida é vista por outros clubes como uma tentativa de virar a mesa. O presidente do Vasco, Eurico Miranda, disse em entrevista à Rádio Tupi do Rio de Janeiro que apoia a medida. A questão é que, segundo juristas ouvidos pela imprensa, a nova lei só começa a valer a partir da próxima edição do Campeonato Brasileiro no ano que vem. É vergonhoso isso. E aí parte de um cidadão que você já conhece, como sempre, Eurico Miranda, virada de mesa. Não cabe mais isso no futebol brasileiro. Não cabe mais. Ou será que vão achar mais um jogador irregular também para derrubar? A Portuguesa já está na 3ª divisão. E outra coisa, a lei não é retroativa, né? Não tem nenhuma lei que é retroativa. Ela passa a vigorar a partir do momento que ela é promulgada, né? Perdeu em campo, volta no campo, é o melhor a se fazer. Corinthians, o técnico Tite ganhou um importante reforço para a temporada 2016. O volante Ralf chegou a um acerto com a diretoria do Timão e renovou o contrato por mais 2 temporadas. O jogador chegou a perder espaço na equipe após a eliminação na Libertadores. Recuperou a confiança durante o Campeonato Brasileiro e se tornou peça fundamental no time que vai disputar a Libertadores do ano que vem. A definição foi confirmada na reunião dessa manhã no Parque São Jorge, que além do próprio jogador, teve também a participação do empresário dele, André Vieira Costa. Ralf tem 31 anos, está no Corinthians desde 2010 e já jogou 352 partidas com a camisa do Timão. Vai, Chico Lang, como é que está a nossa enquete? Antes do Chico falar da enquete, enquanto ele vê lá o resultado, Ralf no Corinthians não uma tá boa. Se não é um jogador brilhante do ponto de vista técnico, ele é de fundamental importância na marcação, ali protegendo os dois zagueiros. Para a espinha dorsal corintiana, o Ralf é fundamental. Ok, então podemos encerrar o programa de hoje, porque hoje estouramos, falamos a valer, não é verdade? Amanhã voltamos 6 horas da tarde, mas você volta agora aonde, Celcinho? No Jornal da Gazeta com o Gamberini. O Gamberini e a Estela. Então tá bom. Estela está ali no celular, baixando o Ruscol. Tchau, gente. Isso, e a enquete deu Corinthians, claro. Tchau. Tchau.
oceans in the green.